Olá, hoje você irá assistir o que eu considero a aula mais importante da sua, da minha, da nossa vida. A aula sobre inflamação crônica silenciosa. Ela é a diferença entre a saúde e a doença. É a diferença entre você viver mais, viver bem, viver melhor ou viver sofrendo. Esta aula irá representar para você a diferença entre a saúde e a doença. Você será capaz, a partir dela, de fazer as escolhas necessárias para promover saúde na sua vida e da sua família. É importante que você saiba que evidências científicas hoje demonstram claramente que o aparecimento de diversas doenças ao longo da nossa vida, que antes eram consideradas doenças naturais ou doenças da idade, são de fato provocadas por um processo inflamatório silencioso dentro do nosso corpo que vai se desenvolvendo lentamente ao longo de nossa vida, muito relacionado aos nossos comportamentos e às nossas escolhas alimentares. Inclusive, um cardiologista americano muito famoso, o Paul Ridker, afirmou categoricamente que nós temos que considerar as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares como doenças inflamatórias. Existe um elo que une diversas doenças, muito delas chamadas de doenças da idade, como arteriosclerose, doença coronariana, Alzheimer, câncer, lúpus, reumatismos, obesidade, diabetes, resistência insulínica, síndrome metabólica, deficiências hormonais, estresse físico e mental e muitas outras doenças. E este elo que liga todas essas doenças é a inflamação crônica. E acredite, os principais fatores que provocam estas doenças e esta inflamação crônica silenciosa em nosso organismo e que está assolando o planeta de doenças diversas estão relacionadas com nossos comportamentos. Ingestão excessiva de carboidratos refinados e amidos, ingestão excessiva de gorduras trans, hidrogenadas e fontes de ômega 6, sedentarismo, estresse, distúrbios do sono, estresse emocional, como a desconexão mente-corpo, a raiva, a angústia, o rancor, desesperança e os sentimentos negativos. Tudo isto fazem com que, de uma forma ou de outra, você desenvolva um processo inflamatório dentro do seu corpo. E a partir de então, as doenças encontram um terreno fértil para crescerem e se desenvolverem. A inflamação também já foi definida cientificamente como um processo inflamatório. Pessoas que vivem mais possuem menos inflamação no corpo. Pessoas que vivem menos morrem ou morreram com o corpo mais inflamado. Como sabemos se nosso corpo está mais ou menos inflamado? Isso é muito importante. Nós podemos medir a inflamação do corpo através de uma série de parâmetros. O primeiro deles, um dos mais importantes, é através da medição de uma proteína que corre no nosso sangue, chamada proteína C reativa. A proteína C reativa, chamada de PCR, é o mais preciso parâmetro para você avaliar os riscos do aparecimento de doenças relacionados ao envelhecimento. Indivíduos com PCR aumentados possuem 5 vezes mais chances de desenvolver doenças do coração e das artérias. Além disso, o PCR é um dos 12 parâmetros que avaliamos para entender qual o seu estado de inflamação interna. Inclusive o PCR ele é muito mais importante do que a avaliação dos níveis de colesterol. Isto é muito importante que você saiba. A formação da temida placa de ateroma, que entope as artérias, hoje em dia já é considerada um fenômeno inflamatório e que pouco ou nada tem a ver com os níveis de colesterol, não havendo relação de causa e efeito com a hipótese dieta-coração que predominou o mundo médico nos últimos 50 anos e que citamos em aulas anteriores. A American Heart Association e o Center for Disease Control and Prevention vêm publicando sistematicamente novas recomendações para o rastreamento dessas doenças e a importância das dosagens de PCR no sangue. Vale ressaltar que a inflamação crônica ocorre muitos anos antes do aparecimento de qualquer queixa sua. Por isso é importante fazer uma avaliação preventiva dos seus níveis de inflamação internas. Milhares de pessoas já possuem inflamação crônica, já possuem a doença antes mesmo de apresentarem os sintomas e os sinais da doença. Portanto,
é importante, é fundamental que você adote um programa de prevenção o mais cedo possível. E esta é a finalidade desse curso. A inflamação crônica promove uma série de alterações no seu organismo. Por exemplo, nas artérias começam a se formar placas de ateroma. E o que isso tem a ver com a sua saúde? As placas de ateroma são aquele entupimento progressivo da parede arterial que pode levar a um evento agudo, uma trombose, causando um infarto ou um acidente vascular. Se este entupimento ocorre nas artérias coronárias esquerdas, você poderá ter até 2/3 do seu músculo cardíaco comprometido. Se a placa de ateroma vier a comprometer as artérias carótidas internas, você terá um comprometimento das suas funções cerebrais. Sendo assim, para prevenir o aparecimento de placas de ateroma, de entupimento das artérias, para você prevenir essas temidas doenças, que são as doenças do coração e as doenças cerebrovasculares, você tem que controlar a inflamação crônica. E isso irá passar, sem dúvida nenhuma, por mudanças comportamentais e mudanças alimentares. Vou repetir para você os principais fatores que levam o seu corpo a uma inflamação crônica. Observem: alimentação rica em carboidratos refinados e amido. Carboidratos, você já sabe o que é. Alimentação rica em gorduras trans, hidrogenadas e fontes de ômega 6. Insulina elevada. Teremos uma aula especial somente sobre a insulina e o seu controle. Sedentarismo, estresse, sono irregular, que envolve insônia, sono superficial e muitos outros distúrbios. Deficiências hormonais, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, uso excessivo de medicamentos, desconexão mente-corpo, raiva, rancor, desesperança e sentimentos negativos. Estes fatores alimentares e comportamentais irão ter um impacto positivo ou negativo dentro do seu corpo. Neste caso, esta lista citada só desenvolve impactos negativos, desenvolvendo a inflamação crônica, que irá ser a fonte, a causa, a origem, o início de diversas doenças que irão tirar o seu sossego. Você acabou de aprender que é muito mais importante controlar a inflamação crônica interna do que os níveis do seu colesterol, que de fato pouco ou nada tem a ver com a gênese das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Mas para você controlar e prevenir este estado inflamatório, será necessário avaliar os seus níveis internos de inflamação, reduzir os fatores agressivos e inflamatórios, introduzir métodos anti-inflamatórios e promover mudanças comportamentais.